A gravação. Boa noite a todos. Primeiro, obrigado aí para a presença de todos. Mais um encontro de networking da Palestrantes Brasil. E hoje com o tema A Grande Oportunidade Chegou, NR1. O objetivo aqui é um bate-papo, tá? Não tem slide, não tem apresentação. Apenas eu achei um texto no Google, convidei a Edlamar e o Jefferson para falarem um pouquinho da experiência deles, e aí depois a gente vai virar um grande bate-papo, porque qual é o meu objetivo? Todos os palestrantes aqui têm uma oportunidade. De repente tem empresas aí próximo de vocês que às vezes numa ligação, né, às vezes numa oferta pode estar aumentando a consciência desse profissional, desse empresário. Então assim, no Google a NR1, norma regulamentadora número 1, estabelece as disposições gerais e o gerenciamento de riscos ocupacionais obrigatório para todas as empresas com funcionários CLT. Vou liberar aqui. Ela exige a implementação do Programa de Gerenciamento de Riscos, o PGR, focando em prevenir acidentes. E a partir de maio de 2026, por isso, primeira quarta-feira de maio aqui de 2026, estamos juntos aqui conversando sobre esse tema, incluirá obrigatoriamente riscos psicossociais e saúde mental. Então, principais mudanças e foco 2025 e 2026. Então, esses riscos psicossociais, as empresas devem gerenciar fatores como estresse, burnout, assédio moral, sexual e sobrecarga de trabalho. Então, prazo de adaptação. As novas exigências de saúde mental têm prazo de adequação até maio de 2026, com auditorias já podendo realizar visitas educativas. O PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, integra o inventário de riscos e o plano de ação, devendo ser atualizado no máximo a cada 2 anos. Aqui eu quero já abrindo parênteses. Não é uma palestra. Ah, a empresa vai convidar alguém, vai vir uma palestra, uma palestrinha aqui de 1 hora e já tá tudo ok e já tô tranquilo com possíveis multas. Não, a Edlamar vai falar um pouquinho disso, o Jefferson também. Participação ativa. A norma reforça a consulta aos trabalhadores e a CIPA na identificação de perigos. E aqui temos que lembrar que tem as CIPATs, muitos aqui já palestraram nas CIPATs. É outra oportunidade aí, ó, de apresentar um projeto junto com a CIPAT, porque a empresa já às vezes já está consciente que uma vez por ano tem que fazer a CIPAT e pode estar englobando todo esse trabalho. E para me finalizar, a NR1 é fundamental para a segurança jurídica e a saúde dos trabalhadores, sendo obrigatória para prevenir multas e denúncias ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, como eu disse, eu pesquisei isso aqui no Google, só digitei NR1, quis aqui para dar um start, e aí vou passar a palavra para a Edilmar, que já está fazendo, né, um trabalho, e ela vai estar falando algumas considerações até como um aquecimento para as perguntas que todos podem fazer. E obrigado, Eliomar, passando a palavra para você. Gratidão por ter aceito o meu convite. Imagina, obrigada. Boa noite a todos, gente. Prazer, Mauro, gente, estar aqui, né? E trazer, como você já deu esse start aí no Google, de falar, né, da NR1, o que a gente tem percebido, o Mauro, é que as empresas ainda, 5% a essa altura, dia 26 de maio, já passa a ser obrigatório. Saiu novamente, deram uma mexida lá. As questões de multas está sendo meio assim, tipo, talvez deixar esse restante de ano já é obrigatório, mas não estar talvez multando. Ainda não está definido isso daí. Eu faço parte de uma formação de NR1, onde o cara sempre está trazendo um dos antigos estudiosos nisso daí. Então é importante a gente falar assim, a NR, as NRs já existem, né? Que são as normas dentro da empresa. Existia, assim, entre aspas, a questão da saúde mental, mas sempre foi muito ignorada. Não dava-se muita importância Oi, a Beto, esse diga aí, o que lado. que eu vejo com garagem? A NR1, ela foi criada, então ela é a Não, mãe das NRs.
e ela é com foco na saúde mental no ambiente de trabalho. Então, nós não vamos lá, quem é psicólogo ou quem for fazer um trabalho, nós não vamos lá fazer um trabalho com uma pessoa, nós não vamos fazer psicoterapia, nós não vamos trabalhar a ansiedade do colaborador. Não. Nós vamos fazer um psicodiagnóstico do ambiente, se esse ambiente é favorável a desenvolver alguns distúrbios. Você citou aí estresse, um burnout, né? Então, é um psicodiagnóstico, é um estudo do ambiente. Primeiramente, se faz um psicodiagnóstico, apresenta para o empresário, para o dono da empresa, e quando ele vê que tem ambientes ali que é propício a riscos, ele vai ter que implementar, ele é obrigatório implementar. E você colocou bem, não vai ser palestrinha. Ah, eu quero que você dê uma palestrinha aqui. Já me perguntaram, você não pode vir aqui 2 vezes no ano? Falei, não é palestrinha, sabe? Não é igual eu vou lá e falo do Setembro Amarelo e pronto. Não, não é esse faz de conta. Agora ele tem que ter um programa mensal de saúde mental para fazer. E outra, Mauro, que o empresário ele não está nem um pouco encantado com isso, apesar de que ele vai reduzir muitos gastos. Plano de saúde, ele vai reduzir afastamento. Então, a hora que ele descobrir e perceber isso, ele vai entender que é um ganha-ganha para todo mundo. Ele vai ter o quê? Muito mais gente produzindo mais, porque ele vai estar dando qualidade de vida para essas pessoas, né? Gemma, deixa eu te cortar porque você falou um ponto crucial que é já todos perceberem. Quando nós apresentarmos para o empresário, apesar de ser obrigatório, ele pode apresentar dessa forma que você falou, dinheiro, que Mas é ele isso, Mauro, ele vai sentir no bolso dele que vai ter diferença, porque se ele tem pessoas que todo mês está indo, gasta com o plano de saúde, vai para o médico e traz atestado, o afastamento, o presenteísmo, a pessoa está ali, mas ela não faz nada, não rende, né? Então, ele vai ter uma diferença nisso daí, quando ele começar a implementação desse trabalho ali, ele vai ver que algo vai se tornar diferente. E algo que acontece, Mauro, eu falei na rádio, num dos últimos programas que eu fui, eu falei sobre a NR1. E quem estava ligando não era o empresário, quem ligava era o funcionário. Porque o que está acontecendo? Tipo assim, ou está acontecendo isso. Então, o que vai. A empresa que fizer de conta ou que não tiver dando importância a isso. Quem vai denunciar? E os advogados estão com uma carta na manga imensa. Porque quem vai falar assim, a hora que for lá no Ministério do Trabalho, ó, não tem. Lá não tem nenhum programa, não. Ah, não tem? O advogado, meu Deus, e multa, Mauro. Ela vai de 300, dependendo do tamanho da empresa. Eu até tinha separado uns slides aqui, porque eu tenho essa apresentação que eu mostro para o empresário quando eu levo, né? De R$ 300 a 180 mil, dependendo do tamanho da empresa, de multa. E aí, quando fala disso, aí ele assusta. Então, assim, então não é uma tendência, é algo que agora é uma exigência de cuidar da saúde desse colaborador, né? Finalmente, é um momento para quem trabalha nessa área, assim, incrível pela primeira vez, né? Uma oportunidade fantástica. É só psicólogo que pode fazer? Não. Mas tem que ser alguém que tem um preparo para implementar a NR1 dentro da empresa. Não é eu só chegar e falar, não, então eu vou dar uma palestra lá para o seu. Palestra é algo que vai estar dentro do programa. Porque às vezes vai ser uma roda de conversa, às vezes vai ser uma palestra, às vezes vai ser um treinamento para o grupo de líderes, que tem líderes lá que são líderes tóxicos, né? Então, eu vou ter que fazer o diagnóstico primeiro, o psicodiagnóstico de riscos desse ambiente. Aí eu não sei quanto tempo que você quer, porque assim, se quiser abrir e a gente falando, depois eu trouxe aqui para terem Eu uma acho que noção. vamos abrir para perguntas, se caso Sim, alguém tenha.
Mas você comentou uma coisa bem interessante de novo, né? Para mostrar para esse empresário que ele pode, de repente, levar uma multa de 100 mil. E, de repente, o seu projeto para implantação, tá? Vamos fazer um cálculo rápido aqui. 12 palestras a 5 mil, 60 mil, mais a implantação. Tá, eu vou aqui fictício. Um projeto de Sim, 70 mil ao ano, exatamente. né? Esse psicodiagnóstico, Mauro, ele é feito a cada 2 anos. Então, faz-se agora, ao iniciar. Aí constatamos as áreas de mais risco, começamos pelaquela área de risco maior, né? Ah, mas e se tá tudo legal lá dentro e tal, não precisa implementar? Precisa. Ele tem que trabalhar na prevenção, de toda forma, né? Então, o que que ele tem que fazer? Ele tem que ter um trabalho lá dentro. Mas eles podem ter, como já aconteceu aqui, por exemplo, no caso da Cicobi, eles têm um recurso humano que já desenvolve um trabalho lá, oferece psicoterapia, tem várias coisas. Então, eles têm um trabalho lá dentro. Só que nós temos, quem sabe fazer o psicodiagnóstico, nós podemos vender o psicodiagnóstico e eu apresento para ele um laudo, né? No caso do qual eu trabalho, eu tenho um gráfico que ele aparece todinho, áreas de risco, área moderada, a área que está bem, ali, vermelho, amarelo e verde. Vai, a hora que o dono vê, o empresário olhar e falar, meu Deus, essa área. Então aquilo ali não tem como ele não recusar. Né? Mas ele tem uma equipe lá dentro, ele tem vários psicólogos, já tem profissionais. Ok, eu vendo o psicodiagnóstico e passo para o RH e a gente faz uma parceria. O RH vai desenvolver o trabalho lá dentro. Esse psicodiagnóstico é feito a cada 2 anos, que é exigir. A exigência da lei é a cada 2 anos o psicodiagnóstico. O que que é o interesse maior nosso? É vender o programa, que é esse que você falou. Que se eu tenho ali, então, eu faço um programa, eu combino com ele lá de 5 mil mensal, eu ir uma vez lá ao mês e fazer um programa lá dentro, o objetivo é, talvez eu até faça um psicodiagnóstico em um valor mais baixo, Para entrar. para eu vender o programa maior, porque o interesse é você estar por um ano lá dentro, Então, são né? várias oportunidades. Essa é uma que eu vejo de fechar um programa para uma palestra mensal. Só que, como E você falou, por exemplo, eu sou especialista em liderança. liderança. Às vezes você faz esse diagnóstico e aí você percebe que, paralelamente, pode fazer um trabalho com os líderes. E aí você pode, ou você fazer, ou aí entra a parceria aqui na Palestrando no Brasil. Por isso que eu quis, né, estimular esse encontro para a gente abrir um Isso. pouquinho mais, né? Então nós temos muitos especialistas aqui que de repente pode estar ou se juntando ou mesmo percebendo. Às vezes, assim, ó, eu não faço o psicodiagnóstico, mas eu faço um trabalho que eu desenvolvo lá dentro. Então, por exemplo, aí, né, quem faz o psicodiagnóstico, eu posso ir lá. E outra, não tem necessidade de ser presencial, até porque nós não temos contato com o colaborador. Por quê? Pelo sigilo, para esse colaborador não se sentir coagido e ter medo de responder. Não, nós mandamos um link, o RH vai mandar para os setores e a gente dá o laudo e esse gráfico, ele é por setor. Então, é o setor financeiro, é o atendimento, é o comercial, vai vir por setores de cada um, entendeu? Aí esse colaborador, se ele tiver for bom de leitura e tal, questão de 15, 20 minutos ele responde, são respostas onde está ali de 0 a 5 as perguntas, né? Ele vai responder 5, significa que aquilo ali acontece com frequência, 0 não acontece, não acontece. Então ele vai responder, se for um colaborador que tem quase não tem uma leitura, o RH pode auxiliar. Esse talvez demore um pouquinho mais, 30 minutos, 40, mas nada mais que isso. Ele envia de volta para a gente, já cai no nosso programa para dar o laudo. Aí a gente tem um período para fazermos o laudo e apresentar para o empresário. Aí, tendo uma equipe, ok, é passado isso para a equipe e a equipe que ele tem lá vai trabalhar. Se não tiver, é o momento nosso de já vender o programa que a gente tem dos 12 meses. Ó, você foi falando, eu já pensei aqui em dois empresários que amanhã eu quero entrar em contato para ver se já está se movimentando.
e de repente oferecer esse diagnóstico psicossocial, um valor simbólico, como você disse, já que não tem a questão presencial, mas com o objetivo de depois, quando apresentar o resultado, já direciona, ó, aqui tá vermelho, e aí já apresenta, né, um complemento. Deixa eu passar aqui a palavra para o Jefferson. Jefferson, eu sei que você tem experiências, né? E se puder falar também uma introdução, algumas palavras, fique à vontade. Tá fechado ainda o seu áudio, se você, eu acho que eu consigo liberar para Ok, você. boa noite. Estão me ouvindo aí, Sim, todos? então Boa noite. você fique à vontade, Jefferson. Dá uma Ok. abertura aí. Então, é o seguinte, você leu a partir do Google, né? O que eu posso falar com vocês é que está tendo uma confusão enorme acerca de NR01. Em primeiro lugar, na íntegra da NR01, em nenhum momento se fala saúde mental, não existe. Pode procurar, entrar aí, vocês, na íntegra, pode baixar, não tem saúde mental. Segundo lugar, riscos psicossociais não é atributo da NR01 e sim da NR17. Ela fica sob o guarda-chuva dos riscos ergonômicos, tá ok? O que é a NR01? Ela é um ordenamento metodológico acerca da gestão de riscos ocupacionais. E essa gestão, ela ocorre por intermédio de um programa. E o programa, ele é contínuo, por isso que ele é programa. Então, esse programa, ele tem que ser renovado oficialmente a cada 2 anos. E algumas empresas que têm a certificação ISO, lhes dá o direito de ser a cada 3 anos. Todavia, o programa, por ser o programa, ele merece ser revisto sempre que houver necessidade ou algumas modificações. Mudança de natureza de negócio, mudança de local, um novo parceiro, enfim. Então, eu vou falar da minha experiência porque eu fui gestor de um programa de prevenção de acidentes aeronáuticos. E eu fui o equivalente ao técnico de segurança de trabalho, TST. Né? E é um tema que eu conheço porque as mesmas dificuldades que o TST enfrentará, eu enfrentei na época. Eu passei por auditorias, né? Eu passei por auditorias do antigo DAC, Departamento de Aviação Civil, que hoje é a ANAC, por ser programa em 2 aeroportos internacionais aqui do Recife e de Brasília, nós tínhamos visitas técnicas da OAC, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, dado o pouso de aeronaves civis, e eram visitas porque órgão exterior não faz auditoria em órgão brasileiro. E ainda assim tinha aquele teor de ser cobrado, de se mostrar o dever ser. Todavia, assim como deve ocorrer com a NR01, você tem uma oportunidade e tem que usar o auditor como um auxílio à instrução, um auxílio de desenvolvimento. Né? Eu também tive experiência como piloto civil, eu fui piloto offshore, né? Eu decolava de aeroportos e pousava em navios e plataformas marítimas. A cada quinzena que eu voava, 1 ou 2 dias, eu sofria auditoria de empresas terceirizadas pela ANAC. Então, eu também tive essa experiência de ser auditado, assim como as instalações também eram auditadas. Então, nós temos que definir alguns pontos com base no que está escrito, okay? Com base no que está escrito. Com relação a que Dilamar falou, a questão dos 5%, eu atribuo uma enorme confusão que está tendo, a uma enorme retórica acerca de que a NR01 é para saúde mental e dando uma prevalência para os riscos psicossociais, ambos são errados. Primeiro que vocês não vão achar na íntegra da NR01 a palavra saúde mental. Tampouco está a NR01 impondo prevalência para riscos psicossociais. O que a NR01 deixa bem claro
é que a empresa tem que evitar esforços para promover a saúde, a segurança. Isso todas as empresas no Brasil já fazem há muito tempo, tá? E agora surgiu a figura do bem-estar. Essa é uma grande novidade. E carreada essa novidade bem-estar, lá na NR17 e não na NR01, surgiu a figura dos riscos psicossociais, ok? Aí eu tenho um adendo aqui. Eu, como sou da área de aeronáutica, em 1983 eu fiz o meu primeiro curso de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. E para prevenção de acidentes aeronáuticos, nós só não cuidamos dos pilotos, tripulantes, como também todos os funcionários, todas as instalações, inclusive edifícios, pátios de manobra, enfim. Até bombeiros que nos atendem eram objetos de auditoria, né? Bombeiro interno ao aeroporto e bombeiro externo eram objetos de auditorias nossas. Então, o que ocorre nessa perspectiva? Desde 83, nós trabalhamos com três fatores, três vertentes, né? Que a gente chama de o homem, ser humano, o meio, que é o voo, pátio de manobra, hangares, e a máquina, que é o avião, é o trator, é a empilhadeira, é o caminhão de reabastecimento, e sempre nós tratamos disso. E na perspectiva do homem, nós sempre lidamos com riscos que hoje são chamados de riscos psicossociais. Sempre trabalhamos isso. Estou falando de 83 e eu já entrei num sistema que estava vigindo desde 1950. Então, as empresas aqui no Brasil, elas já se preocupam com o ser humano, empresas de aviação, há muito tempo. Tanto é verdade que a Panam, ela tinha sala que hoje se chama sala de descompressão. A Panam tinha psicólogos organizacionais. Eu acho que foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil que trouxe formalmente a figura do psicólogo organizacional. E quem trouxe isso junto a partir daí foi a Varig. A Varig também trouxe a mesma coisa. E a TAM também trouxe a mesma coisa. Então, quer dizer, não é novidade, pelo menos para nós na aviação, essa preocupação com o ser humano, nunca foi. Eu também, quando fiz o curso de segurança de trabalho em Brasília, eu aprendi que o Senai e o Detran de Brasília, eles davam a parte de que hoje é chamado de risco psicossocial para motoristas de caminhão e de ônibus. Então, também não é novidade. Eu fiz esse curso em É, 93. Então, eu diria Então, o só para seguinte, vocês... só para finalizar assim, algumas empresas, como você tem afirmando, né, já se preocupam há muito tempo. Mas o que eu Muito tempo. posso afirmar que A grande hoje maioria não. a maioria, eu trabalho em empresas, eu conheço que nem ainda está no DP, né? Não tem RH, está no DP, né? Não tem nada, nada, nada. Então, assim, é por isso que eu vejo essa uma oportunidade que algumas as empresas vão ter que se mexer. Você concorda, Jefferson? Que algumas empresas vão ter que se mexer? Olha, primeiro, eu não gosto muito de falar que a maioria, porque eu gosto muito de pesquisa, né? Eu tenho 2 mestrados e a gente sempre se preocupa em fazer levantamentos metodológicos. Então, para eu dizer a maioria, eu teria que ter visto e analisado uma amostragem de empresas. Então, outra questão também que eu estou vendo nessa retórica da NR01 é que quem fala, sobretudo no LinkedIn, ele está muito preocupado com grandes centros, né? Eu tenho a forte impressão que a implantação da NR01 vai quebrar muita empresa de interior, média e pequena empresa. Por quê? Você tem que fazer o chamado PGR compulsoriamente para empresas acima de 20 funcionários CLT, ok? Abaixo disso, as empresas não são obrigadas a fazer o PGR, né? É uma estrutura, né? Porém, elas têm que ter análise ergonômica preliminar, que não é barata. Então, o sapateiro, o padeiro de uma cidade, vamos dizer assim, de pequeno porte,
Eu vou fazer aqui um parênteses que é muito importante que isso seja dito. Pelo IBGE, 80% dos 5.565 municípios brasileiros, 80%, o público que compra tem um poder aquisitivo no máximo médio de 3 salários mínimos. Então, da onde o padeiro, açougueiro, dono de oficina mecânica, o sapateiro vai tirar dinheiro para contratar um ergonomista e um psicólogo ou o equivalente a psicólogo que na análise ergonômica preliminar tem que ter avaliação dos riscos psicossociais. De onde que eles vão tirar dinheiro e de onde eles vão repassar? Para onde... Aí já me disseram, não, mas ele pode lançar a mão do Sebrae. Quantos Sebrais tem espalhados pelo Brasil? Né? Eu digo para você que eu conheci o Brasil inteiro. Eu voei Amazônia, Pantanal, voei vários lugares. Extrema, uma expressiva parcela de cidades brasileiras não vai conseguir atingir o que está sendo previsto pela NR01. Okay? Então, voltando a dizer, o que eu vejo é o seguinte, nós temos que também olhar para o lado do empresário. Né? Então, o negócio está tão confuso, e olha que eu estudo bastante isso, desde que foi dada a primeira prorrogação, que eu venho estudando isso, porque dada a similaridade do que eu já fiz na carreira. Né? Então, e eu já passei por auditoria, eu sei o que é passar por auditoria, é uma coisa desconfortável. Né? Então, veja bem como é que está a coisa confusa. Você chega ali na página do GovBR, você tem direito a baixar, qualquer cidadão brasileiro tem direito a baixar, das 38 NRs, você tem direito a baixar 34, porque tem 2 ou 3 ou 4 que não baixam. Okay. A NR01 é a única que o Ministério do Trabalho fez um manual complementar para poder explicar a NR01. Aí a gente começa a ter uma noção da complexidade. Olha que beleza. Não foi da NR03, 05, 09, 17, somente a NR01. E é um manualzinho de 19 páginas para explicar a NR01, que ela por si só não é clara. Né? Uhum. Aí, não satisfeito a isso, tem o chamado inventários de risco, que é o que eu considero de maior complexidade que tem. É inventário de risco, porque eu já fiz inventário de risco. Não é simples, não é uma coisa simples. E para esse, então já tivemos ali, você baixa a NR01, não satisfeito, o Ministério do Trabalho entendeu que pouca gente estava entendendo, foi lá e editou um manual de 19 páginas sobre a NR01, e ainda não satisfeito, meu amigo, para somente o item do inventário de risco da NR01, não é toda ela, ele editou um manual de 140 páginas. Como é que pode se dizer para o cidadão, pequeno empresário, que é uma coisa simples de se entender? Perfeito. Como é que pode se atribuir culpa ao empresário se 5% não entendeu? Porque eu já conversei, inclusive, com auditores. Eu tenho ex-aluno que é auditor na Ativa, que eles não estão exatamente com certeza, de tanto que eles estão lendo, né? Eles não estão com certeza do que eles vão cobrar. E tem uma questão aqui que eu gosto de chamar a atenção, que já me perguntaram. O auditor ele não vai chegar com o pé na porta. Isso é proibido por lei, isso é prevaricação. Ele tem que ver o que está sendo feito à luz da lei, e o que não estiver sendo feito à luz da lei, ele tem a obrigação de orientar. Entendeu? Então, ele orientou. Ainda assim, a pessoa deu aqueles 2, 3 dias, 48 horas, o TST não conseguiu apresentar alguma coisa, aí ele vai fazer uma notificação. A notificação, o empresário vai ter um período que o auditor vai dar à luz da legislação. Perfeito. Aí, se ele, cumprido o tempo, só para completar, para a gente poder entender, né? Deixar isso claro para quem está vendo. Se ele não conseguiu, à luz do que foi dado para ele, orientação, que é compulsória que o auditor dê, ele não conseguiu, aí sim ele vai receber uma notificação com multa para direito para recorrer. Isso daí é o que está na lei. Eu passei por isso, passamos por isso em auditoria na aviação civil, não é chegando ali multando. É porque tem muita gente falando isso daí. Não é assim que não, funciona. mas assim, eu entendo que não vai multar, mas eu entendo que
nesse momento que ir lá, fizer uma visita e fizer uma orientação, provavelmente o empresário ele vai ligar para alguém, ele vai pesquisar para poder implantar o mínimo da lei, porque ele sabe que o auditor dali um mês, 2 meses, 3 meses vai voltar, tá? Edilamar, Não, não, não é, não, ele não vai pesquisar, não. O auditor tem que orientar a implantação. É outra coisa que tem que ser dita. É obrigação do auditor orientar a implantação. É que nem militarismo a gente faz, né? Você orienta, depois você adverte e depois você pune. Auditores fazem exatamente a mesma coisa. perfeito. Você errou, ele, ó, vamos sentar aqui, ó, tem que ser feito assim, é o auditor, esse é papel do auditor, não é do consultor, não. Que bom! Tem que ser feito assim, 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 assado, entendeu? Então, Que aí, bom! não cumprindo isso tudo no interregno que ele dá, aí ele é notificado com o direito a recorrer. E tem um detalhezinho, né? Se ele for multado, ele tem condições de poder apresentar ao Ministério do Trabalho, e via de regra, ali na casa de 85% a 90%, ele tem direito de converter essa multa exatamente nas melhorias que ele não apresentou por ocasião da auditoria. Então, por isso até que os auditores eles têm que ter cuidado no valor em que eles vão estimar a multa. Então, mas eu gostei do que você falou, que reforçou o que eu estou pensando, né? Se ele vai orientar o que tem que ser implantado, vai facilitar o trabalho para aqueles profissionais que tiverem já saído na frente, né? Edilmar, você levantou a mão, complementa É, o que você queria. isso, assim, isso gostei muito que o colega falou da experiência que ele tem realmente, é isso daí, né? Uma experiência num trabalho a longos anos. Eu gostaria de trazer que realmente, assim, a NR1, ela é considerada, como ele colocou, e eu já havia falado também, a mãe das NRs. Por quê? Ó, NR 05, Mauro. Ela é NR da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, nós vamos simplesmente com a NR1, a gente vai ser parceiro, ninguém vai estar ocupando lugar de ninguém. Como eu disse antes, não é só o psicólogo, pode ser o advogado, pode ser o engenheiro, pode ser o Mauro que trabalha com desenvolvimento humano e liderança. Você tem um conhecimento nessa NR1 nas leis que estão ali dentro das normas, você pode ser um implementador. Por quê? Porque não é alguém que vai fazer terapia lá dentro do ambiente. Eu vou analisar esse ambiente. A NR 17 é a que foca na saúde mental, então ela já existia há muito tempo. Ela traz uma avaliação onde é obrigatório promover a saúde cognitiva do colaborador, ela determina o bem-estar. Bem-estar, no meu entender, é saúde mental, por isso que é dito saúde mental, sim, é Eu duvido, focado me em mostra na NR1 em saúde NR01 que Ah, mental, página. gente, Me bem-estar olha mostra na só, dentro do ambiente. NR01 que página tá, está não isso é, daí. Me não é o mostra, me caso aqui de mostra. discussão, tá? Não, não é. Não é isso, Não é tinha o esclarecer ponto para de os vista. Não, colegas Tá, que tem não. uma chance. tá, não, Barbaco, Tem tranquilo. um não, não está trabalho lindo escrito. para Não, se em nenhum fazer. É momento isso interpretação. estuda anos. Eu vou É pedir para os dois. Tá interpretação, é bom, Jefferson, inferência. obrigado. Eu vou Tem pedir. inferência. Vamos fazer o seguinte, Carla, Eduardo, Cleberson, Maria da Fé, Ângela, Adam, Isso, se coloquem. Domingos. Vocês teriam alguma dúvida específica, alguma dúvida geral? Porque a ideia hoje que eu tive foi de trazer essa oportunidade para a gente começar a entender esse movimento. É uma realidade. Se vai, eu já vou passar para o Eduardo. Se vai pegar, não sabemos. Mas Exatamente. eu acho que quem sair na frente eu acho que quem sair na frente vai ter uma oportunidade, né, maior. Eduardo, por favor. Boa noite, Mauro. Prazer em revê-lo, tá? Eu ando meio corrido aí, faz parte da vida, né? Mas maravilha. Edilamar, faz tempo, nos Ó, meu vemos há querido. muito tempo atrás, né? Prazer revê-lo e outros aí. Eu fico Obrigada. feliz de estar junto, né? Essa presença de todos assim reforça que nós estamos todos no mesmo foco, né? A gente não está aqui para vender palestra, para vender nada. A gente tem como missão ajudar, porque como
está sendo visto, falado, embora não exista número de pesquisa, como disse o amigo Jefferson, mas na realidade a gente sente, né, que os empresários que a gente tem contato estão todo mundo perdido. E a gente, como mentores, como palestrante, como profissionais dessa área, a gente está aqui aberto justamente para fazer. Aí ele vai falar, ô Eduardo, você teria condições de fazer um projeto desse? Não, né? Por quê? Porque meu foco é palestra, né? O meu projeto é gestão humanizada, cuidar de pessoa que encaixa nisso daí, né? Mas aí eu fiquei feliz quando a Dilamar falou, não, eu já tenho isso pronto, né? Essa pesquisa, esse risco, de avaliação de risco, aquela coisa toda. Então, eu vejo esse momento, para nós que estamos aqui, como disse o Mauro saindo na frente, né? A grande possibilidade, Mauro vai lembrar disso, que quando a gente começou o grupo lá, o Marcelo, o Simonato, a turma toda, de criamos o grupo da Cipate Train, né? Que a gente fez um projeto, foi uma experiência legal, não aconteceu de fato, mas aconteceu na parte de integração e troca de conhecimento, foi muito bom. Então, eu vejo esse momento agora aqui, não um momento técnico, né? Eu agradeço o Jefferson pela experiência que tem, pela disponibilidade de mostrar para nós, né? Porque alguém que passou por isso, né? E não muda nada, né? A realidade continua sendo a mesma, né? Porque o foco é pessoas, né? Empresas são pessoas, né? Aquilo que foi falado, a questão de risco, o prejuízo que isso acarreta na empresa, né? Porque você tem dias de afastamento, funcionário que não se entrega, não se compromete, não se enganja. Tudo isso, para mensurar, às vezes fica difícil, mas chega no final a gente consegue ver que esses números são altos e que precisa ser melhorado, né? Então, o que que eu quero falar? O seguinte, nós estamos num grupo aqui. Podemos criar um projeto, Mauro, assim, ó, beleza. A Dinamarca falou, dá para fazer isso à distância, online, entendeu? Então, vende o projeto, Dinamarca entra, faz as prospecção, faz os riscos, aquela coisa toda, e aí a gente monta, ó, a empresa concordou, então a gente vai fazer um projeto de 12 meses, tá? Tal área, ou liderança, Mauro Moraes, entendeu? Liderança tóxica, aquela coisa toda, certo? Mudança de pensamento, de atitude, aquela coisa, entra o doutor Motivação, Eduardo Martinez, certo? E aí a gente vai fazendo um pacote onde todos nós faríamos parte De disso. acordo com o diagnóstico. Então, assim, Isso, nesse com momento, certeza, cada empresa, então, Eduardo, nesse momento eu nem pensei em nós criarmos algo. Nesse sim, momento, o que eu quero estimular é que cada um de vocês pode ter essa visão de algum contato de uma empresa. E aí, se você não estava pensando em implantar esse diagnóstico, em apresentar um programa, agora você pode pensar, porque você tem os parceiros. Aqui na isso. Palestrando Brasil, você tem especialistas em todas as áreas. E aí, de repente, Eduardo, eu vou dar um exemplo aqui, vai ficar gravado, eu vou pegar o exemplo do Eduardo. O Eduardo, ele tem algumas empresas que ano a ano ele vai e ministra uma palestra. Às vezes, um contato com esse empresário, ó, você já implantou o diagnóstico psicossocial aí na sua empresa? Você sabe que agora é a lei, a cada 2 anos você precisa fazer? Depois você está ajudando esse empresário, e aí a pessoa, vamos supor, o empresário, tô começando a pensar, me fala um pouco mais. E aí você marca uma reunião, leva, por exemplo, a Edlamar, e aí aí sim você vai montar um projeto de acordo para essa empresa. Que Com a necessidade da empresa. o primeiro Isso. passo é a Edilamar, e aí vai ficar gravado. Eu não estou só vendendo a Edilamar. No grupo da Palestrantes do Brasil tem outros profissionais que fazem também. O que eu quero estimular aqui é a parceria entre vocês, mas principalmente essa consciência da oportunidade. Eu amanhã vou ligar para duas empresas para perguntar se eles, quando que eles vão. Eu vou perguntar quando vai fazer o diagnóstico psicossocial. Não vou perguntar se já fez ou se está pensando. E aí
ali é uma sementinha. E aí vai ter. Aí depois o programa vai depender, como a Edlamar explicou, né? Os pontos em Super. vermelho. Isso. Então, de repente não tem a liderança. Então não é o Mauro que vai ser chamado. Talvez. Isso. é, É. e aí, Edlamar, eu vou jogar uma frase que eu gostaria de que até vocês pensassem assim, se faz sentido ou não. Às vezes, o bem-estar naquela empresa é um trabalho de educação financeira. Às vezes, Exatamente, Mauro. Por isso que a Aliás, necessidade que o grupo trouxer, entendeu? Né? eu fiz É, só um minutinho de Lamar, só ele falou Ah, de. Eu fiz um trabalho numa empresa aqui, 35, 40 colaboradores, e um dos tópicos que o empresário me pediu era justamente a questão financeira por causa do tigrinho. Já ouviram falar? isso. Isso estava dando prejuízo enorme para a empresa, sabe? Problemas mentais, afastamento, aquela coisa toda. Então, justamente é isso aí que né, eu tentei passar para eu vocês. já vou passar a palavra para o Jefferson, que levantou a mão, mas só para terminar o raciocínio. E eu dei o exemplo de educação financeira, mas pode ser liderança, pode ser inteligência emocional, pode ser Uhum. algum outro segmento, né? Que de repente vocês têm, através da Palestra no Brasil, vários contatos para fazer aí sim o grupo para aquela empresa. Jefferson, você levantou a mão, por favor. tá bom. Então, já que é para orientar as pessoas, vamos colocar de forma pragmática, né? Então, o programa de gestão de riscos ocupacionais, ele se inicia com o inventário de riscos. Só quem pode assinar o inventário de riscos é o engenheiro do trabalho com CREA, assessorado pelo técnico de segurança do trabalho. E do que compõe esse PGR? Ele se estrutura com inventário de riscos, uma matriz de riscos após o levantamento do risco no inventário e, por fim, um plano de ação. Vocês estão falando muito em diagnóstico aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Esse inventário ele se inicia com análise ergonômica preliminar. Isso é forma oficial, tá ok? Se o ergonomista, naquele momento, achar por bem ter assessoria complementar de uma avaliação de diagnóstico de riscos psicossociais, ele pede. Se ele não achar, ele não pede. Perfeito. O auditor não vai puni-lo, ok? Então, a partir daí, ele junto apresenta essa análise ergonômica preliminar, o engenheiro do trabalho junto com o técnico de trabalho, segurança de trabalho, ele vai começar a fazer esse inventário no qual todos os líderes, e preferencialmente até de acordo com o NR01, os funcionários têm que estar participando, ok? E ali levanta o que é. E o que eu estou dando nas consultorias é o seguinte: a proposta é que levante tudo o que você possa pensar em caráter preventivo que possa ser um risco dentro desse inventário. Porque a depuração dele irá ocorrer na matriz de risco, onde vai se dar a priorização, né? Então, só para explicar, uma vez que essa análise ergonômica preliminar ela foi apresentada, o engenheiro ele pode sentir a necessidade de uma análise do médico de trabalho. Ele pode sentir a necessidade, ok? Então, ele já tem alguma coisa do ergonomista que vai ou não aderir junto a um diagnóstico psicossocial ao talante dele, ok? Então, a partir dessa documentação consubstanciada, oficialmente, aí o engenheiro ele vai elaborar, junto com a liderança, um inventário de risco. Ele, líderes e dono da empresa vão assinar esse inventário, para então se partir para uma matriz de risco para se priorizar dentro daquele inventário de riscos o que é mais necessário, né? O que é mais crítico, olhando-se, lógico, não só a segurança, o bem-estar e a saúde do funcionário. Tá?
Esse é o foco, até aí acreditamos que esteja Clareou, entendido. não, clareou bem. A partir daí vai derivar um plano de ação. Tem plano de ação. O plano de ação ele vai fechar o PGR, que é um programa, tá ok? Então, existiu um inventário, foi feita uma matriz de risco, que é a interface entre o inventário e o plano de ação, ok? E esse plano de ação ele tem que ser consubstanciado em acordância com todo mundo. E essa consubstanciação ela tem que existir porque é a partir dali que o auditor ele vai pedir oficialmente 2 documentos. Ele vai pedir um inventário de riscos e vai pedir um plano de ação. Ele não vai pedir diagnóstico psicossocial. Tampouco ele vai pedir análise ergonômica preliminar. Ele não vai pedir isso. Não adianta dizer que não vai, não é o que previsto isso. Eu já tirei dúvida, inclusive, com auditores aqui em Pernambuco, entendeu? Os que já entendem alguma coisa. Eles vão pedir exatamente 2 coisas. Eles vão pedir o inventário de riscos, não vai pedir a matriz de risco e vai pedir o plano de ação. E é no plano de ação em que a empresa vai ter que demonstrar o comprometimento. Aí vem as pessoas assim, não, mas é que a ANR diz. Não, o que a ANR diz é que deve ser considerado. Olha, se no momento do inventário de risco, da matriz de riscos e do plano de ação, a empresa e até o auditor entender que ali tem uma preocupação com o psicossocial, o diagnóstico não é necessário. Tanto é verdade que a ANR ela não exige absolutamente nenhum tipo de ferramenta. Ela não exige. Isso é o Altalante, tem vários. Isso está explicado nesse manual de 19 páginas, está explicado no manual de 140 páginas. O que ela quer, por intermédio da leitura de um auditor, é essa taxonomia, vamos dizer assim, inventário e plano de ação. No meio do caminho, a matriz de risco. Agora, é importante a gente entender o seguinte, eu estou ouvindo muito falar em implementar a NR01. Se vocês lerem NR01, vocês vão entender o que eu estou falando. Aí a pessoa se apresenta, ok, eu vim aqui para implementar um NR01. Aí o cara, beleza, depois da reunião, olha, amanhã você explica para nós como é que nós vamos cuidar aqui do ambiente interno, interferindo aqui nas atividades. Aí a pessoa vai dizer, peraí, eu vim inventário de risco. Pois é, meu amigo, está aqui, na NR01 está dizendo para você fazer isso. Está escrito. Eu tenho até os itens aqui, ó. Subitem 15.4.3.2. Está aqui, é só ler, ué. Tem outro aqui, 15.6.2. Eu sei porque eu passei por isso na aviação. Não existia NR, mas a gente tinha que cuidar dessas coisas. Então, na hora que está todo mundo falando, ok, eu vou implementar a NR01, a empresa vai querer, vai pagar por um serviço completo. Barba, cabelo e bigode. Aí não adianta o implementador falar, não, eu vim aqui falar de liderança, de motivação. Gente, isso daí não vai vender. Não é isso, gente. E tem sempre, só um minutinho, eu complemento, eu não interrompi ninguém, não, só um minutinho. Eu não gosto de ser interrompido, porque eu não interrompo ninguém. Então, eu vou até baixar minha mão e fico em silêncio aqui. Então, é importante. E outra coisa que eu percebi, conversei, inclusive, com o procurador do Ministério Público. Eu falei porque eu assisti, eu sugiro que vocês vejam, inclusive, está no YouTube, tem um webinário de 3 dias aí, que eu assisti todos eles, de 4 horas cada noite aí, do Ministério Público do Trabalho acerca da NR01. Né? Então, volto a dizer, teve a NR, teve uma página, 19 páginas sobre apenas a NR01, teve 140 páginas sobre apenas o inventário de risco. Ainda assim, o elenco de dúvidas das pessoas ao longo dos 3 dias foi enorme. Tanto é que a líder virou e falou, atenção, pessoal, não tem condições, mas nós vamos pegar todas as dúvidas. Olha só, depois já tem NR, depois já tem 19 páginas, depois já tem 140 páginas que eles trabalharam em cima desses documentos. O elenco de dúvidas era enorme. Eu cheguei numa noite só a contar 83 perguntas. Você fica olhando ali do ladinho. Então, não tem nada, claro, não é tão assim. Então, a gente tem que olhar, porque o empresário ele vai estar escorchado pela reforma tributária. O empresário, logo, vai ter que se virar para a questão da escala 5x2. Não tem dinheiro sobrando.
Então, na hora que alguém se apresentar como implementador da NR01, tem que saber resolver isso. Eu volto a dizer, o inventário de riscos não tem nada de simples, aquilo é extremamente complexo. O inventário de riscos, ele é a alma desse PGR. Não é simples, ele simplesmente não é simples. Então, eu estou avisando aqui, eu estou contribuindo para dizer que tem muito da questão emocional, liderança, não é só isso, tem muito mais coisa. Para vocês terem uma ideia, a NR01 ela obriga a prevenção de acidentes industriais maiores, tá? Na NR. Isso é de uma extrema complexidade. Então, a pessoa que for lá numa empresa, é que todo mundo está só pensando em atividade de escritório. Não, pensem também na usina, pensem também na transportadora, pensem também na construtora, que eu fui líder disso tudo também. Né? Eu fui líder de garagem, eu fui líder de oficina de aviação, eu fui líder de armazém de carga aérea, eu fui fiscal de construção civil. Então, isso tudo eu entendo. Então, não adianta. O que a gente tem que tentar, se você for para uma empresa, dar uma consultoria, uma empresa de transporte aéreo, de transporte rodoviário, ele é de extrema complexidade. Acabei. Obrigado, Jefferson. E assim, eu adorei, eu anotei tudo, porque assim, talvez o meu exemplo foi no final do processo, né? No final, lá no plano de ação. E aí você nos presenteou alertando análise ergonômica preliminar, diagnóstico psicossocial, inventário de riscos, que tem que ser um engenheiro do trabalho, matriz de risco, análise, aí se precisar, análise médico do trabalho, e aí sim o plano de ação PGR. Entendeu? Então, assim, gratidão, Jefferson, e por isso que eu te convidei, porque eu sabia que você tinha essa informação, esse conhecimento para agregar. Não estou falando que aqui nós vamos sair da reunião e já vamos implantar. Isso é uma sementinha que eu estou querendo pôr para vocês que tem uma oportunidade aí. Se vai chegar em junho ou se é daqui um ano, não sei, porque vai depender muito o que o Jefferson explicou, né? Os próprios auditores ainda estão estudando, né? Foi o que eu entendi, né? Os próprios auditores ainda estão. É muito novo, né? Um Novo. ano de mudança. Então, assim, eu gostaria de abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Estamos já mais 5 minutinhos, a gente já finaliza, né, a nossa reunião. A ideia aqui era um bate-papo de 1 hora mesmo, né? Todo mundo tem seus compromissos. Eu só quero no final trazer duas grandes novidades para vocês. Mas Carla, Maria, Clevson, Ângela, Adam, Domingos, Mauro, por favor. Edilamar, eu só queria ouvir de você, a sua formação é a de maronese? Isso, Eu Felipe também. Maronese. Aham, exatamente. É, então, O Felipe Maronese, Mauro, ele dá uma formação na NR1, então já é um moço que trabalha há muitos anos, né? Então, ele tem como ferramentas que a gente tem para essa matriz de risco, né, Carla? uhum, Ele traz o diagnóstico, que é a forma de nós chegarmos lá na matriz de risco e descobrirmos o quê? Se na empresa tem um risco baixo, se é um risco moderado, então aí vai desenvolver programas, por exemplo, programas prevencionistas. Se a empresa está apresentando um risco alto ou um risco crítico, que já é um ambiente que vai proporcionar algo mais sério para esse colaborador, então já vai ser programas que vão ser desenvolvidos, que a gente já fala interventivos, né? Então, uhum. esses programas são mais educativos lá dentro e você vai desenvolver de acordo com o diagnóstico é uma ferramenta para nós termos um parâmetro, nós não vamos apresentar ele para o auditor. É um parâmetro para nós sabermos por onde vai começar. Você concorda, Carla? O diagnóstico, como o Jefferson explicou, o auditor não vai pedir diagnóstico. O Não. diagnóstico, ele é o levantamento dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho, que vai Uhum. fundamentar o PGR. O PGR já existe na empresa, ele avalia outros riscos,
Com a inclusão dos riscos psicossociais, eles vão fazer parte do PGR e o responsável pelo PGR vai cuidar É que disso. vai cuidar disso. Exato. Exatamente. Tudo que o colega falou é isso daí, Tá. gente, né? Ele fez uma história fantástica do que é É porque verdade às vezes a gente das está normas, nomeando e né? está entendendo diferente, né? Isso. O que Exatamente, ele é estava mesmo. falando também e questionando, a leitura que eu tenho, assim, tem muito material, teve muita coisa realmente, Muita mas coisa. o próprio guia de fatores de riscos disponibilizado pelo governo, traz a última mudança, e aí é onde ressalta exatamente a questão da NR17, que Hum, a primeira mudança importante foi a inclusão expressa dos tipos, que ampliou de 9 riscos para 13 riscos, e a segunda mudança, cujo título é a integração entre a NR1 e a NR17. Aí ele fala hum, da ergonomia e fala da ampliação e da relação destas duas NRs, né? E isso. sempre chamando a atenção que são os fatores, como você bem pontuou, dos riscos psicossociais relacionados ao ambiente de trabalho. E com Isso. relação a dados, a gente tem os dados que são os que motivaram a lei que modificou a NR1, que já existe lá da década de 70, se eu não me engano, né? Que foram que chamou a atenção a crise da saúde, com dados aí alarmantes de Legal. afastamentos por questões de saúde mental, né? Isso. Mas era só isso que eu queria, Ah, assim, legal. Ela... resumidamente comentar, E, porque e, vocês Excelente falaram e muito bem complementação. sobre contribuiu. tudo, e esse tema é vasto, amplo, e tem muita coisa para a gente falar. Vamos dizer Muito. que hoje é E uma muitas primeira. oportunidades. Hoje é uma primeira sementinha que eu estou jogando aqui no nosso grupo, e aí, de repente, quem sabe, marcar outros. Adam, pode falar. De Lamar, depois a gente troca umas figurinhas. Adam, pode falar. Sim, Pois é, querido. pois é, eu gostaria só de falar, eu vou falar bem pouco, porque eu estou entendendo essa NR1, embora você veja, a gente já implementa um trabalho lá atrás. Quando se fala em bem-estar, né, eu queria só concordar com o o que que é bem-estar no meu ponto de vista? É bem-estar, é saúde mental. Eu estou em 2 meses fazendo 57 cidades. Em 2 meses eu conheci 57 cidades. Então, eu vou falar de empresas, não, eu vou falar de prefeituras, mas eu faço muita empresa. Agora eu vim para cá para fazer escolas. 72% dos professores, isso é estatística, está no Google, dos professores estão afastados das suas atividades por problemas psicossomáticos, por problemas de saúde mental. 72%. Então, assim, quando se fala em saúde mental hoje e se fala de bem-estar, é que você falou, o que é o bem-estar? Abrange tudo. Mas quando você está falando em ambiente de trabalho, 99% dos casos quando se fala em bem-estar no ambiente de trabalho, é problema de saúde mental. Então, nós, antes, né, de eu entender desse negócio, de eu ver falar de NR1 aí, a gente já fazia isso um trabalho preventivo das empresas. Por exemplo, o programa que eu tenho, né, eu falei disso, chama GPS, que é guiado pelo subconsciente. Eu, eu aplico esse programa dentro de algumas empresas que me contratam, e hoje estou aplicando nas prefeituras, que cara, é exatamente trabalhar algumas fases da vida das pessoas, mas deixar elas com bem-estar mental. Ou seja, por isso que eu falo que eu trabalho é, autocontrole mental, né? E mudança de mentalidade. E tudo isso, para mim, do meu ponto de vista, as empresas estão, a grande maioria, pelo menos que eu participo, já estão fazendo isso antes. E agora a gente tem isso, como você falou, é uma brecha para a gente poder até explicar ou falar. Eu, por exemplo, quando visito uma empresa, eu não falo de NR1, eu pergunto como é que está a saúde mental dos seus funcionários, quantos funcionários você tem afastado, quantos atestados você recebe por mês. Agora, desses atestados, olha aí para mim e me diz quantos funcionários seus estão tomando remédio depressivo e quantos afastamentos é por gripe, por acidente. E a maioria é afastamento por estresse, e o que é o estresse? Mental, é por ansiedade, é por depressão. Isso eu falo por experiência própria, cara. De 91 para cá, quando eu comecei a trabalhar com hipnose,
eu fui para a área clínica, porque eu falei, cara, eu gostei dessa área, eu vou sair do show, vou para essa área. Eu estou falando de coisas que eu presenciei dentro de empresas que eu tive a oportunidade de dar treinamentos. Ó, eu estou falando, vou falar de Coca-Cola, de Banco do Brasil, do Volkswagen, que onde eu pude participar, eu vi isso acontecer. Mas eu falo de empresas pequenas também, que eu também vi acontecer. Então, isso está acontecendo, já vem acontecendo há tempos atrás. Eu acho que essas leis, esses negócios, veio para abrir um pouquinho mais, falou, ó, quem já está prevenindo, continua, quem não está, vai ter que fazer um trabalho de prevenção. Porque Perfeito. quanto mais você prevenir, e quanto mais você tem um funcionário motivado, mentalmente, que tem controle mental, você vai produzir mais. Então, eu só queria complementar isso aí mesmo. E bom aqui esse contato, que eu acho que, como o Mauro falou, é uma semente. O Jefferson me abriu os olhos para um monte de coisas, porque eu vi muita gente Perfeito. fora, né, dessa reunião. Eu vou fazer isso. Eu falei, eu não vou nem falar em NR1 para ninguém, eu não entendo disso. Eu entendo do Vai meu estudar. trabalho, eu sei o que eu entrego. E hoje, o Jefferson foi assim, uma luz em coisas mais burocráticas. E a Islamar já foi outra luz. Então, todo mundo aqui foi uma luz. É aquilo que eu falo: um vagalume não brilha sozinho, mas um monte ilumina uma cidade. E eu acho que aqui nasce-se grandes parcerias, né? Esse é o objetivo disso mesmo, de um encontro do network. Então, eu quero agradecer a todos vocês aí por tudo que vocês falaram. Eu absorvi bastante coisa, acho que eu tive uma virada de chave, é isso que vale a pena. E é isso aí. Obrigado Adão, por todo mundo estar aqui. Obrigado obrigado, pelas viu? colaborações. Obrigado. E é isso mesmo. Todos, né, estão certos. É que nós começamos a reunião falando da parte final, mas novamente vou agradecer o Jefferson, né, que trouxe para nós uma visão mais ampla que nós precisamos ter, né? E aí eu quero estar finalizando, já são 9h07, eu quero estar trazendo, comentando com vocês os nossos dois próximos eventos da Palestrando do Brasil. Depois eu volto ao tema para a gente para mim agradecer e fechar, mas trazer aqui falar um pouquinho do calendário da Palestrando do Brasil. Agora em junho a gente está lançando o livro A Arte de Vender, 24 coautores, né? Já está fechado, está indo para gráfica. E agosto e setembro nós vamos ter de novo a edição Pílulas do Conhecimento Online. E esse ano a grande novidade é 14 de novembro, o Pílulas do Conhecimento Presencial, aqui em São Paulo, capital. No sábado agora nós fizemos um evento maravilhoso, a Edilamar estava com a gente lá. Foi fantástico, foram 9 palestrantes. Só que aí pro dia 14 eu quero trazer, por ser pílulas, né? Eu brinco assim, eles têm o TEDx. Nós aqui na Palestrando no Brasil temos o Pílulas do Conhecimento, palestras ali de 16 minutos. Então eu quero ter ali 18, 19 palestrantes. Eu quero começar 8h30 em ponto, vai até às 19. Só para um pouquinho aí o horário do almoço, que eu quero dar oportunidade para os palestrantes, né, nesse evento presencial. E eu quero trazer essa oportunidade para vocês. Quem tiver interesse, o Pílulas, a maioria que eu estou vendo aqui, ou Venda Vença Mais, os eventos online, todos aqui já palestraram. Só o Adam Sobrinho, que ainda não, só que ele já confirmou. Então, agora em agosto, vamos ter a palestra dele, do Adam Sobrinho. E aí eu não vou fazer pitch de vendas não aqui, eu fico à disposição no particular para depois tirar dúvidas. Nós estamos com já 14 palestrantes confirmados no online e estou com onze palestrantes confirmados no presencial. Tá? Isso depois, então, individualmente, mesmo você que está assistindo a gravação, me chama no privado. Bom, então já para a gente finalizar, gratidão, né? Deu certo a minha ideia. A minha ideia era essa, 1h10 de discussão para abrir ali um pouquinho a mente, porque eu mesmo demorei, né, para poder estudar um pouquinho mais e trazer. Só que quando eu vi que tá muita gente conversando e maio é o mês, né, que teoricamente vai começar a ter multa. Multa não, né? O Jefferson nos ensinou, né? Visita, orientação, e aí tem todo um passo a passo. Mas eu entendo que quando um fiscal ir numa empresa pedir o plano de ação PGR e esse empresário falar que não tem, vai ter uma orientação. Orientação passo a passo, como nós aprendemos. Eu acho que esse empresário vai se movimentar, vai ligar para o RH vai ter que pesquisar.
Jefferson, por favor, palavra final e depois a palavra final da Edlamar, que são os meus dois convidados para conteúdo. Estão me ouvindo aí, né? Sim. Então, só para fechar, meus amigos, na NR17 também não tem um elenco de riscos psicossociais. Isso daí foi uma absorção de uma instituição do Canadá. Explicitamente não tem, ok? Outra coisa também, para aqueles que quiserem se especializar em implementar a NR01, eu gostaria de lembrar que o bem-estar não é só a saúde mental. O bem-estar também é as questões da ambiência, ou seja, é ruído, é desconforto, é temperatura, é vibração, isso tudo faz parte do bem-estar. Então, quem já insistiu dizendo que bem-estar é saúde mental está errado. É amplo, é bastante amplo, tá ok? Segundo ponto também, quem for se especializar está previsto na NR01, como especialista em NR01, tem que se preparar, que a empresa pode pedir, ok, então faça um programa aqui de prevenção e de mitigação para acidentes de visitantes, ou faça um programa aqui de prevenção e mitigação para fornecedores. Tudo está previsto na NR01. Se a pessoa se diz especialista, vai ter que saber fazer, né? Então, é um inventário de riscos para cada coisa, porque nem fornecedor, nem visitante são subordinados, nem estão na folha de pagamento da empresa, mas tem que ser feito. Outra coisa também, tem que preparar a empresa para riscos de acidentes industriais maiores. Está previsto na NR01. Tem que saber fazer também inventário de risco daí. Tem que também, olha aqui, ó, só para vocês terem ideia, tem riscos ambientais, segurança patrimonial, que é o safety, tem o security, tem impactos do ambiente externo na empresa, impactos das atividades da empresa no ambiente externo. Então, isso daí faz parte do elenco de especialidades, pressupostamente, que um implementador de NR01 tem que ter, tá ok? E são coisas que eu, na minha experiência, o auditor pedia na minha época, tanto de gestor de programa de prevenção de acidentes aeronáuticos, como piloto na aviação civil. Era só minha contribuição. É muito ampla, tá ok? Então, Obrigado. Jefferson, obrigado que você deu mais um ponto muito importante, mas tem a ver com o início que eu comentei de parcerias. Talvez ficaria muito desafiador um profissional, né, conseguir aprender a implantar tudo isso, mas vai chamando especialistas para implantar. Edilmar, sua palavra final para a gente terminar, por favor. Agradecer o convite, Mauro, agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Esse bate-papo que a gente teve. Estou à disposição. Quem quiser depois mais a gente conversar mais, trocar mais ideia a respeito, pode me chamar lá no privado. Estou à disposição de vocês, ok? E agradecer mais uma vez por estar aqui nesse momento. E a gente sabe que é uma busca onde nós estamos em algo novo e nos conhecendo e conhecendo todo esse trabalho, porque o objetivo é acrescentar, é a gente melhorar a qualidade de vida, levar para o empresário, todos nós também somos, de uma forma ou de outra, um microempreendedor, né? Levarmos uma maneira que possa estar tendo uma produtividade, um retorno com pessoas saudáveis ao seu redor e sendo satisfeitas, né, gente? O objetivo, como o colega ali falou, é a gente contribuir um pouquinho melhorando esse mundo. Cada um, então ninguém está para ocupar lugar de ninguém, muito ao contrário, é somarmos, estamos aqui para somar, né? E cada um com o seu conhecimento só vai acrescentar. Então, se nós nos dermos as mãos, nós poderemos estar oferecendo, como o Mauro falou aí, o trabalho da palestrante, pílulas maravilhosas para os empresários que estão aí precisando desse trabalho. Com certeza. Muito obrigada, Eu Mauro. quero agradecer o Jefferson, quero agradecer a Diana Lamar, mas principalmente agradecer todos vocês, porque se vocês não tivessem vindo, ia ficar só eu, o Jefferson e a Diana Lamar. E aí, assim, os nossos eventos, os nossos encontros são para vocês. Tá? E novamente eu reforço, quem tiver interesse em participar do Pílulas do Conhecimento ou online ou presencial, lembrando que quem está no presencial ganha online. Então me procura no privado para saber mais. Boa noite a todos. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa